É muito bom estar com você aqui nessa sexta-feira do Repartir, um repartir poderoso, num espírito energético, e você vai escutar alguns barulhinhos, seja da Air Fryer, seja do mover aqui, porque nós estamos na casa de alguns amigos nossos, aqui em Valinhos, e é muito bom estar nessa terra, é muito bom estar aqui na região de Vinhedo, é muito bom estar aqui com vocês. E nessa sexta-feira, como você já sabe, cada dia uma pessoa ministra, e eu estou ministrando hoje na realidade gloriosa, que denuncia o câmbio variável e que restaura o valor do vinho como uma oferta imutável. A pessoa de Jesus é uma pessoa muito importante na nossa vida. Estou até aqui com as minhas vestes, né, escrito Jesus. E eu gosto muito da pessoa de Jesus, o próprio Senhor como pessoa, porque a obediência que ele teve de tomar o cálice que ele não queria tomar, mas ele reconheceu que aquela porção que o Senhor estava separando para ele era uma porção que ecoaria para nós hoje. Então, nós, quando recebemos esse sangue, que é um dos fatores que nós vamos conversar aqui, nós não simplesmente recebemos o perdão dos nossos pecados, mas declara comigo aí na tua casa: há poder no sangue de Jesus. Porque há poder não somente no nome de Jesus, porque é o nome sobre todo nome, pelo sacrifício, por ser o Cordeiro de Deus, mas é o sangue que nos perdoa e nos justifica de toda acusação. O sangue de Jesus, ele tem poder para quebrar macumba, tem poder para quebrar ali, como eles chamam de maldição hereditária, tem poder para transformar as vidas, e esse sangue é o sangue que também tem o poder de nos fazer novas criaturas. Então, baseado na palavra de hoje, nós estamos na realidade de um espírito energético. Eu quero te convidar para elevar os seus pensamentos na realidade da sua identidade, a capacitação e frutos inéditos. Eu quero abrir um parêntese aqui junto com você quando nós falamos de frutos. Lá na casa do Fábio, que é onde nós estávamos, ficamos lá para resolver as coisas da nossa casa, tem alguns pés de manga lá no fundo. A Kátia chegou, nós convidamos ela para nos ajudar, né, na mudança e tudo mais, e chegamos até diante dos pés de árvore de manga, lá os pés de manga, e eu puxei e ela puxou também e saiu aquele leite, aquela seiva. E esse leite, essa seiva é muito interessante. Em São Paulo, eles estavam ministrando que o leite e o mel estão debaixo da língua da sulamita, da noiva do Senhor, da esposa do Senhor. E o leite é para as crianças, aqueles que ainda não adquiriram maturidade. Então, o fruto que está na mão nada mais vem por conta daquela seiva, daquele leite que vai alimentando o fruto. E o tema de hoje, que é capacitação e frutos inéditos, vem dessa capacidade de fazer o básico. Sabe o que me decepciona muito, que me entristece bastante? É de chegar nas igrejas, chegar em alguns lugares e saber que as pessoas têm dificuldade de orar. Saber que as pessoas têm dificuldade de ter um relacionamento com Deus, dificuldade de manter uma seiva, um leite com a verdade do Senhor, seja com a leitura da palavra. Então, o fruto inédito, o fruto sai de uma intimidade. Declara comigo assim: os meus frutos vão sair da minha intimidade com o Senhor. Então, essa é uma das declarações que eu quero, junto com você, instituir no dia de hoje, porque eu quero abordar a figura do poder do sangue de Jesus na denúncia desses câmbios. Porque aqui o texto principal, ele vai querer falar bem o seguinte: a realidade gloriosa que denuncia os câmbios variáveis. E ele vai estar falando a respeito lá da figura do templo, de quando Jesus se achega lá e os comerciantes estão vendendo lá os bois, estão vendendo as ovelhas, tudo que é necessário para fazer o câmbio, certo? O que é o câmbio? É o sangue, é matar aquele animal para que aquele sangue perdoasse os pecados daquele povo. Então, ali os comerciantes estão vendendo o bode, vendendo
o bode não, né? Porque eles não matavam os bodes. Ele vendendo ali as ovelhas, certo? Fazendo câmbio, as rolinhas, vendendo ali na porta do templo. Então Jesus ele chega para denunciar esse câmbio variável, certo? Ele é o verdadeiro cordeiro. Então, aquilo que eles estão vendendo, que são cordeiros, ele chega, o Cordeiro de Deus chega naquele lugar e começa a denunciar todo tipo de câmbio para o sacrifício, apesar de que as mãos do próprio Deus faria o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta, sem cobrar nada, sem nenhuma troca. Ele mesmo daria o próprio filho por amor ao mundo, como ele mesmo declara lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, ele vai falar a respeito do amor que Deus sentiu pela humanidade e entregou sem câmbio nenhum o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sacrifício que perpetua até o dia de hoje. Então, nós temos aqui na palavra do dia essa declaração, ok? Que está lá em João, no capítulo 2, no versículo 18. Aqui ele citou 18 e 21, e eu quero ler para você só esses dois versículos. Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Porque Jesus, quando ele chega ali, ele virou a mesa dos cambistas, e ele declara a respeito do corpo: destruam esse templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo. Ele, porém, se referiria ao santuário do seu corpo. Ele está falando: destrói, me mata e eu vou ressuscitar dos mortos. Era o que ele estava declarando, e foi isso que aconteceu, ok? Então esse é o primeiro passo para que nós venhamos entender o que Deus está fazendo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você lembra desse versículo? É uma citação muito famosa na igreja, muito comum no meio do gospel. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Lembra que Davi tentou construir para Deus um templo? E Deus falou assim: não, Davi, calma lá, que tem sangue nas suas mãos. Ele fazia assim e ia ter lá Urias enorme nas mãos dele. Mas tinha muito sangue nas mãos de Davi. E Deus fala: não será pelas tuas mãos, mas o teu filho. Mas quando ele diz isso, nós podemos falar: é Salomão. Por quê? Porque do sangue de Davi, do culhão de Davi, quem sai? Salomão, que é o rei. E Salomão realmente edifica um templo. Mas, na verdade, quando Deus estava fazendo essa promessa, ele está falando assim: o seu filho vai edificar para mim um templo. Ele estava declarando a respeito do filho de Davi. E quem era o verdadeiro filho de Davi? O verdadeiro filho de Davi era Yeshua. Era o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus que anda na terra, ele faz a declaração: destrua aquele templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo. E quando Jesus ele é sepultado, ele desce à mansão dos mortos, como a palavra declara, e ele toma a chave da mão de Satanás, a chave da morte e do inferno. Ele sobe com os cativos e os cativeiros, e ele faz realmente uma transformação com a sua ressurreição, ascende aos céus e fala para os discípulos dele: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Reveste de poder os seus discípulos, e ele, tanto com as águas do batismo quanto o Espírito, ele faz novo o templo do Senhor. Ele edifica um verdadeiro templo para o Senhor. A glória dessa casa é muito maior que a da primeira. Por isso que o Senhor vai declarar, e uma das ênfases de hoje é saber que o sangue de Jesus te fez um novo templo. Um templo que a glória desse templo é maior que a glória dos templos antigos. Os templos antigos não se comparam com esse templo edificado pelo próprio sangue do Cordeiro. Então, essa é uma realidade que deve inundar o quê? Inundar a sua consciência. A palavra de hoje, ela é muito forte em enfatizar que restaura o valor do vinho como oferta imutável e denuncia os câmbios. Mas eu vou puxar aqui para baixo, que é um dos trechos que eu quero citar com você hoje,
O Senhor me deu 3 pontos, mas eu vou ter que citar isso, que é Hebreus no capítulo 9, do 11 ao 14. Ele vai dizer o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o que ele está dizendo aqui? Consciência de obras mortas. Então, esse templo tem maior glória do que o primeiro templo. Essa é a edificação que Jesus está constituindo. E eu quero aqui fazer uma declaração de justiça com esse novo templo, que é a respeito das vestes de justiça. Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 8, vai dizer: foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Ele está falando aqui sobre a noiva de Jesus. Porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, nessa realidade energética, nessa transformação que o sangue de Jesus está fazendo na sua vida, não é para que você agora vá e viva as suas vaidades. Agora o sangue de Jesus te purificou, vá e viva as suas vaidades. Não é isso que o sangue de Jesus está fazendo com você. Ele está te lapidando para que no seu dia a dia você seja recheado de obras de justiça. Agora, o que é obra de justiça? Justiça nada mais é do que um alinhamento que Deus quer fazer dentro de você e fora de você. Repete comigo assim: Deus quer me alinhar por dentro e por fora. Deus quer me alinhar por dentro e por fora. Justiça nada mais é do que alinhamento. Não é isso que lá em Provérbios ou em Eclesiastes vai declarar? A luz do justo é como a luz da aurora, que cresce até ser dia perfeito. Quem que é o justo? Não é o que aplica a justiça? Não é aquele que vive a justiça? Então a sua manifestação de justiça é gradativa. Ela vai crescendo até ser dia perfeito. Então, justiça não é aquilo que simplesmente um juiz que vai falar o que é certo e o que é errado. Justiça é um alinhamento de transformação. Vou te dar um exemplo. Dentro de você, a justiça interior é te tornar a imagem de Jesus. Tudo aquilo que está longe da pessoa de Jesus em você é deformidade. Tudo que está distante da pessoa de Jesus, aqui dentro eu tô vendo que isso daqui não é parecido com a pessoa de Jesus. É deformidade. É um lado seu que realmente precisa ser transformado. Porque se não é a imagem de Jesus, não é justiça. Então o Espírito foi te dado para te tornar a estatura do varão perfeito. Se a estatura é a imagem, é o reflexo, é você ser parecido com ele. Isso é justiça de Deus interiormente, te tornando ruios, maduro. Então, o que é a justiça exteriormente falando? Que é a justiça da noiva em prática. A justiça exterior é o reino de Deus. O reino de Deus sendo estabelecido. E para esse reino de Deus ser estabelecido, tem até uma declaração: a terra espera ansiosamente a manifestação, que é algo que já existe, mas está escondido. A manifestação ali é Apocalipse, a palavra, né, de manifestação em grego. Então já existe, precisa ser revelado.
a manifestação de huios, que em grego também é maturidade, a manifestação da maturidade de Deus, a manifestação dos filhos que elevaram a sua consciência de obras mortas, sepultando essa consciência no sangue do Cordeiro, elevados, manifestados agora como ruios de Deus. Por favor, a terra está assim, por favor, Deus, manifeste os seus filhos maduros. Por favor, manda aqui que eles administrem os petróleos, que eles administrem, Senhor, aqui essas fazendas. Chega dessa vaidade toda, porque a palavra fala que a terra está sujeita à vaidade enquanto os filhos não se manifestam, sujeito ao capitalismo, sujeito a mamon, sujeito ao eros, às cobiças dessa terra. Quantos terrenos que deveriam estar sujeitos ao Senhor e se tornaram prostíbulos? Quantos? Inúmeros vendidos e se tornaram o contrário do que Deus queria para aquele lugar. Então a terra espera ansiosamente a manifestação da justiça exterior, reino de Deus, governo. Diz assim: eu estou disposto e aberto para que Deus me use como um instrumento de sua justiça. É isso que Deus vai fazer com você. Elevação pelo sangue do Cordeiro. Então, o segundo ponto aqui, bezerros e bodes. Então, antigamente, era, que nem eu citei aqui, você não tá indo no teu nome, você não tá indo aí, o João vai lá orar, porque o João tem poder, né? O João é um homem de oração. O João, né, ora todo dia, umas 16 horas por dia. O João tem poder, um homem de Deus de oração. Não é um homem de oração, é um Deus de resposta. A palavra de Jesus vai enfatizar: os gentios acham que por muito orar serão ouvidos. Isso é mentira. Não é pela quantidade de hora, como Jesus declara. É pela uma realidade de oração, uma realidade de um Deus que responde. Então, é pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, um instrumento que carrega autoridade. Você carrega essa autoridade. Não é sobre as 16 horas que você precisa orar, é sobre a realidade do sangue do Cordeiro que te usa como instrumento. É isso. Então, como a palavra aqui declara, você é limpo por esse sangue e você limpa os outros por esse sangue. Você é limpo e limpa. Limpo como pessoa na conexão que você tem com Deus, limpa como instrumento de mestre, pastor, apostólico, evangelístico, profético. Você limpa os outros com essa autoridade. Então, e o último ponto aqui que eu quero ressaltar: Jesus tem 1000 igrejas, mas canta por uma só. Jesus tem 1000 igrejas e canta apenas para uma, que é a sua querida, amada vencedora. É a sua querida e amada rompedora. Ela é a sua sulamita. Porque lembra do filho de Davi, que era Salomão? Ele não tinha 1000 mulheres e cantou para uma só? Não escreveu cantares para uma só? Jesus é a mesma coisa, ele tem 1000 igrejas, mas ele canta somente para os vencedores. E o espírito dessas igrejas são 7. É o espírito de Éfeso, o espírito de Esmirna, o espírito de Pérgamo, o espírito de Tiatira, o espírito de Sardes, o espírito de Filadélfia, o espírito de Laodiceia. E agora, o que ele declara? Ele fala: eu te vejo aí dentro, Sardes. Aí no meio eu tô te vendo, Sulamita, e eu te amo, eu te desejo, eu te espero. E ele fala a declaração: se vocês se transformarem na Sulamita que eu amo, que são os vencedores, é o suprassumo que a igreja tá gerando no seu ventre, ao vencedor da igreja de Éfeso, o que ele vai dar? Vai dar a árvore da vida. O que ele vai dar à igreja de Esmirna?
O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ao igreja de Pérgamo, ao que vencer dar-lhe-ei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e da pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. De Tiatira, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. E tá falando do cetro de ferro. A igreja de Sardes, uma veste branca e o livro da vida, o nome no livro da vida, a coluna no santuário da igreja de Filadélfia, o Laodiceia, o trono. Então as promessas que Jesus está fazendo é para você, sulamita do Senhor, separada, comprada, sabe pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro. E nenhuma condenação há para você, nenhuma condenação há, não há nenhuma centelha de Satanás, nenhuma palavra contra o teu posicionamento, porque você não gasta 16 horas em oração. Nenhuma palavra vai prevalecer contra você, porque o que vai separar você do amor de Deus? Será principado, potestade, será dominador, será o que é por vir, ou o que se passou, ou o presente, ou o futuro. O que vai te separar? O que vai te separar? O que vai te separar desse sangue? Se esse sangue te comprou, se esse sangue destruiu os câmbios, se esse sangue prevalece com um espírito poderoso, 7 vezes intensificado dentro de você, você é a igreja do Senhor, a amada do Senhor. Então essa é a sua realidade gloriosa. Pai querido, Pai de amor, aqui eu estou, Senhor Jesus, clamando pela Tua presença sobre nós e pedindo, Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, ser conosco, meu Pai querido, nos dá autorização, Senhor, para estarmos, Senhor, no mais profundo do Teu átrio, Senhor Jesus, recebendo, Pai, o que vem de Ti. Meu Deus, coloca sobre nós a Tua graça, meu Pai, nos protege, Pai do céu, traz, Senhor, a existência das coisas que estão por vir, meu Pai, que sejam boas, Senhor Jesus, que elas possam, Senhor Jesus, serem administrada por nós, Senhor, dentro dos Teus princípios, Senhor Jesus. Dai-nos a direção do trabalho, a direção do Teu chamado, meu Pai, em Teu santo nome. Protege, Pai, abençoa, meu Pai. Traz os suprimentos, meu Pai, necessários para as transmissões. Traz, Senhor Jesus, o coração aberto, que as pessoas possam sentir amadas e queridas por Ti, meu Pai. Senhor Deus do céu, essa palavra tão linda que acabamos aí de estar ouvindo, meu Pai, que elas sejam replicadas no Teu amor, no coração das pessoas, que eles possam sentir, meu Pai, que Tu és aquele, Pai, que traz, Senhor Jesus, a alegria de viver, meu Pai. Senhor Deus do céu, Senhor, é tão bom estar na Tua presença. Multiplica nossas forças, Senhor Jesus. Multiplica, Senhor Jesus, a Tua palavra de paz e alegria sobre nossas vidas. Em todos os lugares em que estivermos, Senhor Jesus, que possamos levar essa paz, essa alegria, Senhor. Quanto é bom estarmos orando, meu Pai. Senhor Deus do céu, traz, Senhor Jesus, Pai, ó Deus amado, paciência, tolerância, Senhor Jesus, que possamos ser pessoas diferenciadas, meu Pai, pessoas que possamos, Senhor, entender, ó Senhor Jesus, possamos entender o quão precioso é andar contigo, meu Pai. Tem misericórdia daquelas pessoas que não te conhecem, meu Pai. Meu Deus, dá-lhe, Senhor Jesus, corações contritos, arrependidos, Pai, pelo Teu amor, buscando a paz, que elas possam buscar o Teu amor, que elas possam te compreender, se andar contigo, meu Pai. Senhor Jesus, traz, Senhor Jesus, o renovo, meu Pai, de cada dia, que as pessoas possam, Pai, aqui nesse momento, sentir, meu Pai, alimentadas, meu Pai, pelo Teu amor. Senhor, nós estamos aqui hoje, Senhor, falando especificamente, meu Pai, orando pelo amor, pela alegria, meu Pai, de cada um encontrar, meu Pai, o quanto é bom se sentir amado por Ti, meu Pai, porque Tu és aquele que nunca nos abandona, meu Pai. Tu estás, Pai, dentro de nós aqui, Senhor Jesus. Nós somos, Senhor Deus do céu, a essência da Tua criação, essência da Tua vida, Senhor. E Te agradecemos porque, Senhor Deus, Tu és tão maravilhoso, meu Pai. Tu és tremendo, Tu és, Senhor Jesus, aquele que traz, meu Pai,
Pai, esta paz, Senhor, que vem de Ti, a esperança, Pai, o conforto, o consolo, meu Pai. Senhor Deus do céu, faz com que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que elas possam, Senhor, se sentir, meu Pai, fortalecidas pelo Teu amor, meu Pai. O amor que engrandece, o amor que traz, Pai, a paz, o amor que traz o perdão, meu Pai. Libera, Senhor Jesus, as pessoas que estão nos cativeiros, Pai, dos pensamentos ruins. Tira delas, dessas ondas negativas, que elas possam sentir o verdadeiro sentido de estar contigo, meu Pai. Pelo amor, pela alegria, meu Pai. Senhor Deus do céu, que tenha um autodomínio, que tenha, Senhor, Espírito, Pai, revelador, meu Pai. Dá revelação, meu Pai, a cada uma dessas pessoas, do que é o princípio de andar contigo, meu Pai. Meu Deus, a tua oração, meu Pai, que seja cada vez mais o fruto para a nossa vida, Pai. Estar orando, meu Pai, que seja realmente, Pai, um momento especial, que seja um momento que possamos sentir a Tua presença, meu Pai. Senhor, Tu és tão maravilhoso, Tu és tremendo, meu Pai. Sê conosco, meu Pai, em todos os momentos, meu Pai, eu te agradeço, meu Pai. Senhor Jesus, eu sei, Senhor Jesus, o quanto é bom andar contigo, meu Pai. Como era tão difícil, meu Pai, a vida quando eu não te conhecia, meu Pai. Por isso agora, Senhor Jesus, coloca sobre essas pessoas, meu Pai, que estão sofrendo, que estão magoadas, que estão tristes, meu Pai, ansiosas, Pai, em depressão. Tira delas tudo isso, que elas sintam o conforto de andar contigo. Mas, Senhor Jesus, aquelas pessoas também, meu Pai, que estão aprisionadas nos sistemas religiosos, meu Pai, cuida delas, meu Pai, que elas possam sentir, meu Pai, a Tua presença, meu Pai, o quanto é bom, meu Pai, estar, Senhor, na Tua proteção, meu Pai. Senhor Deus, Deus maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és tão maravilhoso, que Tu dás tudo, Pai, que vem, que é bom, é perfeito, porque, Senhor Jesus, Deus do céu, como a águia, Pai, vai tão longe, meu Pai do céu, buscar, meu Pai, o suprimento, quando ela vai também tão longe, Pai, tão alto, para fazer a transformação dela, meu Pai do céu, de se purificar, de limpar. Faz com que nós sejamos, Pai, tão forte como a águia, Pai, para suportar, a tirar cada peninha, cada situação que ela vai tirando, para fazer de novo, meu Pai, aquela cobertura com aquelas penas de novo, meu Pai, que possamos nós sentir essa cobertura do Teu amor em cada situação de nossas vidas, meu Pai. Tu cobrindo, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, nos protegendo, nos dando força para viver, nos alimentando, trazendo suprimento sobrenatural, meu Pai. Senhor Deus, é muito bom estar na Tua presença, meu Pai. Como é bom, clamando, Pai, o Teu amor, a Tua existência, meu Pai. Vem, Senhor, derrama, meu Pai, da Tua alegria sobre nossas vidas, meu Pai. Pai amado, eu clamo nesse momento agora, meu Pai, em especial, meu Pai, sobre as pessoas que não Te conhecem, meu Pai, que elas somente, Pai, conhecem a fé sem alegria, aquela fé, Senhor Jesus, mecânica. Faz com que eles sintam, Pai, amados e queridos, e que possam aprender a viver, a ter fé, a fé que vem de Ti, meu Pai, a fé transformadora, meu Pai, em Teu santo nome. Transforma a vida das pessoas que estão nos ouvindo, meu Pai, que elas possam sentir, meu Pai, que tenha verdadeiro sentido da oração, meu Pai. Esse momento de falar contigo, meu Pai, é tão bom, é tão precioso, meu Pai. Te agradeço, meu Pai, imensamente, meu Pai, por esse sagrado tempo, meu Pai. Em nome de Jesus, manifesta Tua presença, cuida, protege. Dai, Senhor, aquilo, Pai, que é bom, perfeito e agradável, que elas possam se sentir amadas e queridas, Pai. Em Teu santo nome, meu Pai, é o que eu Te peço. E Te agradeço por esse momento. Em nome de Jesus, dai alegria, meu Pai, que as pessoas que estão nos ouvindo se sintam alegres, confortadas, abençoadas, em nome de Jesus. Que resplandeça a Tua paz, a Tua alegria sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Meu filho, se aceitares as minhas palavras
e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz, se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos da vida e conduz quem nele confia. A sabedoria salvará a tua alma, protegendo-te de todo mal. Então andarás no caminho da luz e os perversos não te poderão tocar. Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos quatro cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros
ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto, há um trono onde governo e enxergo. Ensina-me a contar os meus dias para te gerar o melhor fruto, sendo intensa por ti, és pleno pra mim. Assim sou mais que feliz. Ensina-me a contar os meus dias, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida.